O que de mais precioso você aprendeu na lição da Escola Sabatina desta semana? Eu vou responder por mim. Eu aprendi que o Adventismo é um movimento fantástico, criado pelo próprio Deus. Nós não somos mais uma igreja, somos um movimento criado pelo próprio Deus. E a gente sempre viu que o Adventismo, a gente sempre pregou, eu fui como pastor, sempre preguei, o Adventismo é um movimento profético, apontado dentro do calendário profético, para surgindo para preparar um povo para a volta de Jesus. Mas, na lição dessa semana, eu aprendi uma outra coisa, que o movimento adventista é um movimento tipológico. Como assim, pastor? Então, o movimento adventista nasce para resgatar a tipologia bíblica que se perdeu ao longo dos tempos. Se você vai para o movimento católico, ou protestante, ou qualquer um outro movimento religioso no mundo, todos eles se baseiam em alegoria. Entenderam? Alegoria não existiu, não é verdade, não é fato. Eu creio, interpreto do jeito que eu quiser. Tipologia não é de qualquer jeito, não é tudo que é tipologia. Os tipos estão mencionados no Velho Testamento. Podem ser pessoas, podem ser objetos, podem ser lugares. Todos eles têm nome, têm data de nascimento e têm data de validade. Eles encontram o seu cumprimento e o seu fim no antítipo. Tipo nasce e morre com o nascimento do antítipo. O antítipo é Jesus, e a lição dessa semana fala muito sobre a importância de Jesus na nossa vida. E eu vou falar sobre isso na recapitulação de hoje, daqui a pouco. Hoje é sexta-feira, 5 de dezembro de 2025. Meu muito bom dia, meus cumprimentos a todos vocês. O dia está lindo aqui e eu estou, assim, me preparando hoje para chegar às horas sagradas do sábado, o descanso tão merecido, espiritualmente falando, fisicamente falando. E eu convido você a mergulhar aqui na recapitulação geral da lição, que hoje, na sexta-feira, na lição comum, apresenta-se como estudo adicional. Por quê? Por que é importante estudar tipologia? E eu vou dizer para você por quê. Quando eu abandono a tipologia e eu adoto outro método chamado alegoria, na alegoria pode tudo o que eu quiser. Eu posso dar o colorido que eu quiser, eu posso acreditar no que eu quiser. Talvez seja aí porque surgem muitas religiões. Quase 50 mil religiões no mundo inteiro hoje. Por quê? Estão seguindo um método alegórico. O Adventismo segue o método tipológico, que é o método bíblico, tipologia e historicidade. Nós vamos na tipologia e vamos confirmando a tipologia pela história até chegar a Cristo. O objetivo principal da tipologia é revelar Cristo. E eu quero perguntar para você, tem coisa mais importante para nós do que compreender Cristo? Querem saber qual foi o grande erro dos judeus no Velho Testamento, inclusive quando Jesus nasceu? Eles estavam tão focados na tipologia em si, que eles não observaram o cumprimento da tipologia que era Jesus. Em vez de esperarem o Salvador e pedir pelo Salvador, eles pediam um sinal de que ele era ou não o Salvador. A má compreensão tipológica, colocando a tipologia acima do
antítipo, que era Cristo, cegou os israelitas, cegou os judeus, que rejeitaram definitivamente a Cristo, e até hoje aguarda a vinda do Messias. Quando o Messias já veio, está se preparando para vir a segunda vez, que é já para buscar a sua igreja preparada. Então, o que eu quero falar para você? Por que a lição dessa semana foi extremamente vital e importante? Porque ela mostra para nós que a gente tem que compreender os tipos e não ver os tipos como um fim em si mesmo. Os tipos têm prazo de validade. Eles se cumprem em Cristo, que é o antítipo. Então, perder de vista a Cristo perdeu todo o sentido de estudar a Bíblia e de ser religioso. Esse Cristo, ele é a razão da missão. Ou seja, só existe missão porque existe Cristo. Sem Cristo não tem missão. E qual é a nossa missão como igreja? Nossa missão é desapegar da tipologia como fim em si mesmo e apresentar o outro aspecto da tipologia, que é levar a Cristo. Até os estudiosos afirmam que existem dois tipos de tipologia: o tipo vertical e o tipo horizontal. Se você observar, dá o sinal da cruz. No tipo vertical, a tipologia faz uma conexão correta e direta com o santuário da terra e o santuário do céu. Tudo que acontecia aqui embaixo, na base do santuário terreno, ele vai se cumprir no santuário do céu, onde Cristo ministra hoje a nosso favor. Aí é onde entra o cordeirinho, o sacerdote, o sumo sacerdote, o dia da expiação, a purificação do santuário. Tudo isso se cumpre no santuário celestial, onde Jesus está hoje como nosso advogado. Logo ele sairá de lá e virá nos buscar. E aí ele será o juiz de toda a terra. Mas existe o outro aspecto da tipologia, que é vertical. E esse aspecto vertical, ele correlaciona o Velho Testamento com o Novo Testamento. Tudo que está predito no Velho Testamento se cumpre em Cristo no Novo Testamento. Mas ele não deixa de existir porque Cristo aparece. O Velho Testamento, ele é vital para a gente entender o Novo Testamento. Sem o Velho Testamento, o Novo Testamento não faz sentido. Aqui está o problema da alegoria. No método alegórico, que é a alegoria, se despreza o relato do Velho Testamento, tipo, a história de Adão é apenas uma alegoria, não foi verdade. O dilúvio é uma alegoria, não foi verdade. A travessia do Mar Vermelho é uma coisa impossível. Então, tudo que no Velho Testamento eram tipos para mostrar o antítipo, a história do santuário na terra e o santuário no céu é uma alegoria, por isso não se compreende o santuário do céu. Sabe de uma coisa? Só existe um movimento nessa terra que acredita na tipologia bíblica. E esse movimento chama-se Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você não deveria falar agora, uau, que privilégio é ser um adventista do sétimo dia? Aí tudo se encaixa, tudo faz sentido. Compreendendo a tipologia bíblica, inclusa Velho e Novo Testamento, nós não vamos abandonar a Bíblia, jamais. A Bíblia é a palavra de Deus e sempre será. E como palavra de Deus nunca pode ser mudada. Por não compreender o Velho Testamento como tipologia, todo o mundo evangélico, religioso de hoje, estudioso da Bíblia, despreza a lei de Deus como dizendo não tem mais valor. Jesus aboliu a lei na cruz. Isso é uma mentira. Jesus só cumpriu a lei dos tipos, mas ele veio e honrou a lei divina. Tanto é que você vai encontrar dos próprios lábios de Jesus a seguinte declaração: não vim para anular a lei, para cancelar a lei, para abrogar a lei, nem os profetas, mas eu vim para cumprir. Passará o céu
passará a terra, e nem um jota, nem um tio se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Bom, e como é que fica a minha experiência com Cristo hoje? Se eu compreendo a tipologia, eu vou entender que a lei de Deus é um fio dourado de ouro dentro de toda a Bíblia, que atravessa da primeira página até a última página. E a lei de Deus é eterna, quanto eterno é o caráter de Deus. Deus não muda, e a sua lei também não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quem é que tem que mudar? Sou eu. Por que é mais fácil ficar com a alegoria do que com a tipologia? Porque com a alegoria eu não preciso mudar. Quem tem que mudar é a Bíblia. Então eu mudo a Bíblia a meu favor. E sabe, por que é importante falar sobre tipologia hoje, mesmo depois que já se cumpriu, Jesus já veio, já é o antítipo? Qual é o valor que tem isso para nós hoje como igreja? Um valor extremamente profundo. Eu vou dizer por quê. Porque o mundo hoje está perdido. As pessoas estão desorientadas. Cada um segue do jeito que quer. E o pecado do século, o pecado dos nossos dias, é o pecado que Deus mais odeia. E eu quero que você saiba qual que é. É o pecado da idolatria. Pastor, mas nós adventistas não temos ídolo. Temos a possibilidade de ter, sim, senhor. Não adoramos as imagens, não veneramos imagens como Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida e de um monte de santos. Mas uma casa pode ser meu ídolo, um celular pode ser meu ídolo, uma internet pode ser meu ídolo, um tempo de lazer pode ser meu ídolo. E sabe qual é o problema do ídolo? O ídolo corrói o amor por Cristo e o amor pela missão. Por que a gente fala e dá outra martelada e outra martelada? Parece a Arca de Noé, que ficou Noé 120 anos pregando e convidando, pregando e convidando. E no final dos 120 anos, só 8 pessoas entraram na arca. Por que hoje nós vamos para o púlpito, vamos para o treinamento, vamos para a visita pessoal e falamos, vamos ser missionários, vamos sair para dar estudo bíblico, vamos pregar o evangelho, vamos falar do amor de Deus. E não adianta. Parece uma martelada de Noé na arca e nada acontece por causa da idolatria. Nós achamos mais precioso cuidar de nossos interesses. Estou cansado, tenho meu trabalho, tenho o meu lazer, tenho minha família, mas eu não tenho amor pelas pessoas. Falta de compreensão da tipologia bíblica. Sai do alegorismo, vem para a tipologia. E que Deus te abençoe nesse sábado e que essa lição possa ficar aqui, ó, dentro do seu cérebro, dentro do seu coração, para você nunca mais se esquecer. Posso orar por você? Senhor, que lição preciosa foi essa? Resgatando os valores, a nossa identidade. Ajuda-nos como pessoa e como igreja a resgatar o que foi perdido, a combater a nossa idolatria e a cumprir a missão. Deus está precisando de pessoas comprometidas com a missão e aí Jesus vai voltar. Toma-nos em tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia e você?